Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para essa apresentação sobre a NR15, que iremos abordar sobre as atividades e operações insalubres. Pois bem, essa atividade, a princípio, ela, para muitos técnicos, eles acham que é uma norma muito extensa, mas, na verdade, se vocês pegarem lá a norma regulamentadora, né, a nossa NR, e folhear lá na página da NR15, vocês vão ver que, referente a conceito, abordagem sobre conceito, é bem pouco, né? Vai dar em torno aí de 1, 2 páginas. O que acaba abordando muito mais essa norma são os anexos, totalizando aí em 14 anexos. Então, assim, os anexos foram divididos, alguns anexos sendo evidenciados por limites de tolerância, outros anexos, a atividade em si já é caracterizada como uma atividade insalubre, e outros anexos comprovando com o laudo de inspeção no local de trabalho. Mas isso a gente vai ver aqui um pouquinho mais adiante da nossa apresentação. Para conhecimento de vocês, essa norma ela passou por uma reforma, né, uma alteração. A publicação dela foi dada dia 9 de dezembro de 2019, no Diário Oficial da União, dia 11 de dezembro de 2019. Então, vocês estão vendo que a alteração foi recente, né? O anexo 3, disposição ao calor, que passou por uma alteração, especificamente o quadro de número 1 desse anexo, que foi excluído. Portanto, a exposição ao calor a céu aberto, proveniente de forma natural, não é considerada para fins de percepção adicional de insalubridade. Então, mas eu quero abordar melhor sobre esse anexo aqui, junto com os outros que a gente vai ver, tá? Então, como eu falei, a NR15 tem esses 14 anexos, que são considerados atividades e operações insalubres as que se desenvolvem. Alguns anexos, como referência, o anexo 1, 2, o 3, o 5, o 11 e o 12, são anexos que nós vamos trabalhar com um limite de tolerância. Então, existe uma tabela na qual nós vamos estar atendendo essa tabela com esses limites de tolerância e a exposição do trabalhador, né, o tempo de exposição. Já o anexo 6, 13 e 14 são anexos que a própria atividade, o exercício de trabalho já é caracterizado como uma atividade insalubre. O anexo 7, 8, 9 e 10 são anexos que nós temos que trabalhar comprovando através de um laudo de inspeção no local de trabalho. Então, vamos lá. Você já conhece um ambiente, você sabe que esse ambiente de trabalho, ele, né, dependendo desses anexos que eu acabei de abordar para vocês, principalmente o anexo 1, nós trabalhamos em cima de um limite de tolerância. Então, esse limite de tolerância, a norma também já dá um conceito, né, que para fins dessa norma é a concentração, a intensidade, sendo máxima ou mínima, relacionada com a natureza, né, com o tipo de trabalho, com o tempo de exposição ao agente, como exemplo eu já falei do ruído, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Tá? Então, agora vocês já sabem o conceito do limite de tolerância para a gente estar aplicando no ambiente de trabalho. Quando você faz um levantamento desse ambiente de trabalho, se ele é caracterizado pelo exercício de trabalho em condições de insalubridade, dá o direito desse adicional de insalubridade o trabalhador receber, né? Ele recebe referente ao salário mínimo da região e não pelo salário que ele tem hoje na empresa. Esse grau de insalubridade, ele é dividido em grau máximo para 40%, 20% para insalubridade de grau médio e 10% para insalubridade de grau mínimo. Então, vamos colocar como exemplo, se um trabalhador tem um salário de R$5.000, esse percentual não vai ser calculado em cima desse salário que hoje ele recebe.
e sim pelo salário mínimo da região. Vamos dizer que o salário esteja aí arredondando R$1.000 o salário mínimo da região, então ele vai receber esse percentual calculado em cima do salário mínimo, tá? No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, vamos dizer que no ambiente de trabalho tenha um grau máximo e um grau médio. Então, nós temos lá o máximo de 40%, o médio de 20%. Não vai fazer uma somatória, não vou somar 40% mais 20%, totalizando 60% de insalubridade, né? A gente vai fazer a avaliação no ambiente de trabalho e a gente vai estar pagando o grau máximo dessa exposição. Então, se a exposição dele for caracterizada como uma atividade insalubre de grau máximo, ele vai receber apenas 40% e então esse valor não é um valor cumulativo pelos 2 graus de insalubridade que está presente no ambiente de trabalho, tá? Então, a gente tem que deixar bem claro também pelo trabalhador que esse adicional de insalubridade ele pode ser cessado a qualquer momento, porque o nosso trabalho é o quê? É dar melhores condições, né, de ambiente de trabalho. Então, a gente precisa adotar medidas para controlar essa exposição, para controlar esse risco, para a gente poder minimizar essa exposição do trabalhador. Então, o grau de insalubridade, a qualquer momento, ele pode ser cessado, porque, na verdade, a gente quer trabalhar com essas condições, e isso é bom para todo mundo, é bom para o trabalhador, é bom para o dono da empresa, porque ele sabe que ele tem que trabalhar dentro das condições necessárias de saúde, né, de dar condições de trabalho melhores para o seu trabalhador. Então, esse é o papel, que é um pouquinho mais de dificuldade que a gente tem para colocar para as frentes de trabalho, porque eles acabam contando com esse valor. E a gente tem que demonstrar para eles que esse valor que eles estão recebendo, hoje, eles estão recebendo pela perda de saúde, né? Porque é um ambiente que não está sendo favorável para a saúde dele. É um ambiente que está transmitindo algum problema que futuramente ele pode desencadear numa doença. Então, será que é viável ele receber hoje 40%, 20% ou 10%, né? Pela perda da saúde? Então, é isso que a gente tem que demonstrar para ele, que nosso trabalho é melhorar aquele ambiente. Então, como eu falei para vocês, nós temos os anexos dentro dessa NR15, que são 14 anexos. Vou falar bem rapidinho aqui. O anexo 1 fala do limite de tolerância por ruído contínuo. O 2, ruído de impacto. O anexo 3, a exposição ao calor. O anexo 4 foi revogado. O anexo 5 ele fala das radiações ionizantes. O anexo 6 fala das condições hiperbáricas. O 7, radiações não ionizantes. 8, vibrações. 9, frio. 10, umidade. 11, os agentes químicos. 12, as poeiras minerais. 13, agentes químicos. O anexo 13A, específico para o benzeno. E o anexo 14, agentes biológicos. Então, agora a seguir, eu vou passar uma prévia para vocês de conceito de cada anexo dentro dessa NR15. O anexo 1, ele fala do ruído contínuo e intermitente. A norma também já dá um conceito para esse ruído, que entende-se por ruído contínuo e intermitente para os fins de aplicação de limites de tolerância, o ruído que não seja um ruído de impacto. Então, esse ruído contínuo é um ruído superior a 15 minutos. Como exemplo para vocês, nós temos uma máquina dentro do ambiente de trabalho. Essa máquina em funcionamento, ela transmite esse ruído superior a 15 minutos. Outro exemplo, nós temos o ar-condicionado, também em funcionamento, ele transmite esse ruído superior a 15 minutos. Difere um pouquinho o ar-condicionado, ele acaba transmitindo o ruído contínuo e, ao mesmo tempo, o ruído intermitente, porque ele tem a função, a hora que o compressor do ar-condicionado entra em funcionamento, acontece a oscilação desse ruído, então ele passa a ser intermitente, mas ele é sempre superior a 15 minutos. Bom, aí vocês evidenciaram no ambiente de trabalho que possui um ruído contínuo e intermitente.
esse ruído contínuo intermitente. Então, nós temos essa tabela aqui, para a gente poder aplicar essa tabela dentro do ambiente que foi caracterizado com ruído contínuo ou intermitente. Nós temos a tabela do lado esquerdo aqui com o nível de ruído que ele é avaliado em decibéis. E do lado direito, a máxima exposição diária permissível para esse trabalhador permanecer no ambiente de trabalho. Então, nós temos a tabela aqui com o nível de ruído mínimo de 85 decibéis e o máximo de ruído num local só pode atingir 115 decibéis. Então, se eu tenho lá um ambiente de trabalho avaliado em ruído de 87 decibéis, esse trabalhador ele pode permanecer no ambiente apenas 6 horas. Se o ambiente foi caracterizado com 95 decibéis, 2 horas apenas esse trabalhador pode estar exposto a esse ruído, ok? Então, quando a gente falar de ruído contínuo, a gente tem essa tabelinha aqui, na qual a gente vai estar aplicando, trabalhando em cima desses valores aqui, nível de ruído e a máxima exposição permissível diária para esse trabalhador permanecer no local. O anexo 2, ele fala de ruído de impacto. O ruído de impacto também nós temos um limite de tolerância a ser aplicado. Então, entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica, tem uma duração inferior a 1 segundo e intervalos superiores a 1 segundo. Esse ruído de impacto é um ruído muito rápido de ser avaliado, ele acontece muito rápido, como eu coloquei aqui para vocês. Nós temos como exemplo uma máquina aqui, conhecida como batistaca. Ela transmite um ruído muito rápido, inferior a 1 segundo, com esse intervalo superior a 1 segundo. Por quê? Porque a função dela é pá, pá. Então, é um impacto que representa essa duração inferior, tá? Nós precisamos de um medidor de nível de pressão sonora para avaliar esse ruído em decibéis. Esse equipamento ele tem que estar bem próximo do ouvido do trabalhador. Como eu falei, por se tratar de um ruído muito rápido de acontecer, então dificulta a gente fazer uma avaliação mais precisa. Por isso que não existe uma tabela assim seguidamente, com valores. Nós temos o limite de tolerância para esse ruído de 130 decibéis. Esse é o nível que a gente tem que estar atendendo. Pode acontecer de chegar a 140 decibéis, só que aí esse ruído ele vai ser caracterizado como um ruído grave iminente para o trabalhador. Então, aí sim é uma condição insalubre para esse trabalhador estar recebendo. Bom, eu falei para vocês aqui de princípio o anexo 1 e o anexo 2. São anexos referentes a ruído. Mas a gente pode adotar algumas medidas para controlar esse tipo de ruído, porque, como eu falei, no anexo 1 a gente tem lá uma tabelinha e com diferentes níveis de ruído, Então, para a gente poder ajudar o trabalhador a estar num ambiente mais saudável, a gente pode estar o quê? Eliminando, reduzindo essas fontes, esse agente, através de equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, a gente pode adotar algumas outras medidas de mudança de máquinas, de lugares, mudança de layout, mudança de operação, tudo isso para ajudar na neutralização, ou até mesmo na eliminação desses agentes que pode vir futuramente causar um dano à saúde do trabalhador. Bom, mas fora os equipamentos de proteção coletiva e individual, tem algumas outras medidas que a gente também pode adotar. Substituir algumas peças da máquina, se uma máquina tiver uma peça metálica e se for possível substituir por partes plásticas, a gente sabe que são partes mais silenciosas. Nós podemos também enclausurar algumas máquinas, utilizar outros tipos de material para absorver esse ruído, Então, assim, a borracha é um tipo de material que dá para a gente estar adotando para estar minimizando esse ruído como fonte agressora para o trabalhador. Bem,
O anexo 3, como eu falei para vocês, ele fala sobre a exposição ao calor, que ele passou aí recentemente por uma alteração. São caracterizadas como insalubres as atividades ou operações realizadas em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. Como exemplo para vocês, a gente está falando aqui, eu deixei bem evidenciado, ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. Empresas que trabalham com fornos, né, é um ambiente fechado, esses fornos ficam em ambientes fechados e ele acaba sendo um ambiente onde ele transmite essa fonte artificial de calor. O forno transmite essa fonte, né? Então, aí sim é uma atividade que é caracterizada como insalubre. Nós precisamos de limites de tolerância também para essas atividades. Nós vamos avaliar o ambiente de trabalho com esse equipamento aqui, né? Nós vamos avaliar com esse equipamento, que é o termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum, porque nós precisamos dessas 3 temperaturas, dessas 3 medições. O termômetro de globo, o termômetro de bulbo seco, que é essa varinha aqui, e o termômetro de bulbo úmido, que é esse recipiente na qual nós colocamos aí a água para poder fazer a avaliação, a medição dessa exposição ao calor, tá ok? O anexo 4, como eu falei para vocês, foi um anexo revogado. Esse anexo falava sobre a iluminação, que a iluminação ela era considerada um agente físico. Hoje ela passa a ser um agente de acidentes, né? Então ela é um agente, ela faz parte lá dos riscos de acidente. Então, não que ela não seja prejudicial ao trabalhador, porque ela traz alguns transtornos, mas em se tratando de condição insalubre, ela não é caracterizada, tá? Por isso que ela foi revogada. O anexo 5, ela fala de radiações ionizantes. Essas radiações são muito prejudiciais à saúde do trabalhador. Nós não temos um limite de tolerância, sim. Nós temos que atender essa norma que nem NN 3.01, que ela dá diretrizes básicas de proteção radiológica, que é uma Comissão Nacional da Energia Nuclear. Então, é através dessa comissão que a gente obtém esses resultados para saber se a exposição é ou não é insalubre. O anexo 6, ele fala das condições hiperbáricas, trata dos trabalhos sob o ar comprimido e dos trabalhos submersos. Uma condição hiperbárica, qualquer condição em que a pressão ambiente seja maior que a atmosfera. Então, esse anexo 6, nós não precisamos de limite de tolerância, nós não precisamos fazer uma avaliação, uma inspeção no local de trabalho. A atividade em si, ela já representa uma insalubridade. Quando eu falei da condição hiperbárica, nós vivemos sob uma pressão, e essa pressão é favorável para o nosso sustento, para a nossa vida, né? Para o nosso organismo. Quando você faz um trabalho, uma certa altitude ou abaixo do nível do mar, essa pressão, então, ela difere. Então, se você vai fazer um trabalho abaixo do nível do mar, a pressão é mais elevada. Então, nós precisamos, como técnico, tomar algumas medidas mais controladas, mais severas, com treinamento, com um grande pessoal envolvido, de níveis de profissionalismo, para poder estar dando suporte para esses trabalhadores que vão realizar esses tipos de atividade. É uma atividade já em si considerada insalubre. Vocês podem até perguntar, mas se ela é insalubre, então eu não preciso fazer nada, não preciso adotar nenhuma medida. Lógico que nós precisamos. Nós temos lá trabalhadores, né? Nós temos a mão de obra, e mesmo sabendo que essa condição é insalubre, nós precisamos tomar essas medidas mais severas, mais cuidadosas, porque nós estamos lidando com vidas. Para vocês terem uma ideia do grau de risco dessa atividade, ela é limitada por idade. Então, menores de 18 anos e maiores de 45 anos não pode realizar esses tipos de atividade. É interessante também, esses trabalhadores que realizam, que têm esse exercício de trabalho, é importante que eles carreguem com eles
uma identificação, uma plaquinha, um crachá, que eles são trabalhadores nessas áreas insalubres. Sei lá, às vezes acontece de estar na rua, sofrer um mal súbito, né? E a pessoa que for socorrer já tem lá uma identificação, já pode até entrar em contato com a própria empresa e a empresa sabe como lidar com uma situação dessa, tá? Então, vamos lá. O anexo número 7, ele fala de radiações não ionizantes. São radiações não ionizantes, as micro-ondas, ultravioletas, laser, são radiações que a própria solda oxiacetileno, ela transmite para o trabalhador. Então, nós precisamos do quê? De um laudo de inspeção. Através desse laudo que a gente realiza no local de trabalho, nós vamos verificar se há uma existência de proteção para esse trabalhador. Havendo a existência de proteção, não vai caracterizar como insalubridade. Então, por isso que a gente precisa avaliar esse ambiente de trabalho, adotar as medidas de proteção, seja ela coletiva, seja ela individual, para deixar uma atividade salubre, né? Esse é o nosso foco. O anexo número 8 fala das vibrações. As vibrações também nós precisamos de um laudo de inspeção. As vibrações têm limites de tolerância. Esses limites de tolerância são definidos pela Organização Internacional, que são as ISOs, especificamente a ISO 2631 e a ISO 5349. Ela que vai nos dar esses parâmetros, desses limites de tolerância para a gente poder estar avaliando a exposição do nosso trabalhador. Então, esses trabalhadores envolvendo esses tipos de atividades, essas vibrações, eles podem sofrer em mãos e braços, pernas e pés, ou até mesmo o corpo inteiro. O próximo anexo, ele fala do anexo número 9, que é o frio. O frio também nós precisamos de um laudo de inspeção no local de trabalho, porque são atividades ou operações executadas no interior de câmeras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, que expõem os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada. Então, todas essas atividades que precisam de laudo de inspeção, primeiramente a gente tem que adotar essas medidas de controle, que nada mais é do que proteger um coletivo ou a proteção individual. Que aí, assim, se ele tiver sem proteção adequada, aí elas vão ser consideradas como insalubres. Isso em decorrência dessa inspeção que a gente realiza no ambiente de trabalho, ok? O anexo número 10, ele fala da umidade. A umidade também, nós necessitamos de um laudo de inspeção. São operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, são consideradas insalubres mediante avaliação do local. Então, gente, uma dica. Antes da gente avaliar um ambiente de trabalho, a gente precisa saber primeiramente o que nós estamos avaliando. A gente pode trabalhar em cima da avaliação quantitativamente e qualitativamente. Qualitativamente, nós estamos avaliando o ambiente de trabalho. Quantitativamente, nós vamos avaliar os agentes que existem naquele ambiente, né? Então, assim que a gente consegue ter dados em mãos para caracterizar se aquela atividade é insalubre ou não. O anexo número 11, ele fala dos agentes químicos. Esse anexo eu peço para vocês estarem pesquisando, verificando lá na ANR, porque é um anexo que ele possui um quadro, e nesse quadro estão todas as substâncias, todos os agentes químicos. Então, são muitos, a gente não consegue colocar aqui para vocês. Então, quando vocês forem avaliar um ambiente de trabalho, vocês vão identificar primeiramente qual é a substância. Tendo essa substância em mãos, né? Vocês vão pesquisar lá naquele quadro número 1, lá naquele quadro vai te dar um limite de tolerância. Bom, professora, mas eu não conheço esses agentes, né? Como é que eu vou conseguir identificar no ambiente de trabalho qual é o agente que está ali naquele local? Bom, a gente nunca trabalha, nós não conseguimos trabalhar sozinhos, né? Geralmente dentro das empresas nós temos uma equipe multidisciplinar, com vários conhecimentos.
Quem poderia estar ajudando aqui nesse caso para fazer o levantamento dessa substância, desses agentes, nada mais é do que os químicos. Então, um químico junto com você pode estar lá visitando a área, ele faz o levantamento para vocês, ele evidencia qual é o tipo do agente, e aí fica mais fácil. Aí você só consulta lá no quadro número 1 do anexo 11, agente e o limite de tolerância ali, que o trabalhador pode estar exposto. O anexo 12, ele fala de poeiras minerais. Essas poeiras minerais, especificamente eu falei do asbesto. O asbesto nada mais é do que o amianto. Então, cabe ao empregador, após o término do contrato de trabalho, envolvendo essa exposição, manter disponível a realização periódica desses exames médicos. Esse controle cabe à empresa, né, que ele trabalhou durante 30 anos, se ele trabalhou ou não, ou trabalha ainda, ele tem que fazer periodicamente esses exames. Nós necessitamos do limite de tolerância para avaliar esses agentes também, essas poeiras minerais. Esses exames, eles são realizados com uma periodicidade. Se o trabalhador tem um período de exposição de 0 a 12 anos, então ele vai realizar esses exames a cada 3 anos. Se ele tiver uma exposição de 12 a 20 anos, a cada 2 anos. E se a exposição dele for superior a 20 anos, então ele realiza esses exames anualmente. Quando eu falei aqui de poeiras minerais, nós não temos nesse anexo 12 somente o asbesto. Nós temos aí o manganês, nós temos as poeiras sílicas, né? As sílicas cristalina livre. Então, cada um com a sua particularidade. O manganês também é um material que ele é usado em refratários. A sílica são as poeiras, né, que nós encontramos na areia. Também pode desencadear uma doença pulmonar. E a silicose, né, conhecida como silicose. Bom, o anexo 13, ele fala dos agentes químicos. Esses agentes químicos também, se vocês forem dar uma olhadinha lá na NR, o anexo 13 também tem vários agentes químicos. Eu coloquei em específico aqui o chumbo, mas a gente tem chumbo, tem cromo, tem mercúrio. Então, vocês podem estar lá procurando qual é o agente que vocês necessitam saber da insalubridade. O chumbo, nós vamos trabalhar com o grau máximo ou o grau médio. Vai depender do exercício de trabalho. Então, se o trabalhador exerce a função de fabricação de esmalte, de verniz, de pilhas, baterias elétricas, ele tem o direito de receber essa insalubridade de grau máximo. Agora, se o trabalhador, a função dele é aplicar esses esmaltes, esses vernizes, aí a insalubridade dele vem em grau médio, tá? E assim, sucessivamente, os outros agentes lá também têm o grau, dependendo qual é o exercício de trabalho, tá? O anexo 13A, como eu falei, ele é específico para o benzeno. Também eu peço para vocês, mais para frente, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na norma, buscar mais informações sobre o benzeno, ou às vezes vocês estão trabalhando numa empresa que tem esse agente, então vocês precisam conhecer um pouquinho melhor sobre ele, né? O benzeno, ele foi proibido no Brasil, exceto nas indústrias e laboratórios que produzem, que utilizam desse processo, em combustíveis, em derivados de petróleo, aí sim o benzeno, então, é aceitável. O anexo número 14, esse anexo, então, pessoal, olha, nós não precisamos de limite de tolerância, nós não precisamos comprovar através de laudo no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a própria atividade, a atividade em si, ela já representa insalubridade. Os agentes biológicos são os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários. Os agentes biológicos também, nós só trabalhamos com 2 graus de insalubridade. O grau máximo, que é só para trabalhos ou operações em contato permanente em pacientes em isolamento, em áreas de isolamento, por doenças infectocontagiosas,
trabalhos também realizados com animais portadores dessas doenças infecto-contagiosas, trabalhadores que fazem a limpeza da galeria, né, de galerias e tanques da rede de esgoto, coleta e industrialização do lixo urbano também recebem essa insalubridade de grau máximo, trabalhadores em cemitérios na área de exumação também têm o direito do grau máximo. Já diferente do grau médio, seria para trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante. Esses são para os profissionais da saúde, em hospitais, em serviço de emergência, em postos de vacinação, todos esses estabelecimentos que são destinados para a nossa saúde, para cuidado da nossa saúde, né? Em laboratório de análises clínicas também é aplicado o grau médio, mas isso apenas para o pessoal técnico, o pessoal que trabalha lá nas análises desses micro-organismos, né? Bom, a NR15, ela traz para nós, então, essa tabela com os graus de insalubridade. Nós temos aqui do lado esquerdo todos os anexos, 14 anexos, as atividades aqui na coluna do meio, que expõe o trabalhador, com a tabelinha aqui do lado direito sobre o percentual que o trabalhador tem direito de receber. Então, como eu falei agora, por último, sobre os agentes biológicos, que é o anexo 14, tem um percentual de 20% e 40%. Então, grau máximo e grau médio. Bom, gente, como conclusão dessa apresentação referente à NR15, atividades e operações insalubres, o que a gente pode adquirir diante dessa apresentação, né? Então, o que recomenda-se é consultar, adaptar as medidas de controle, que sejam adequadas aos riscos presentes identificados no ambiente de trabalho, de acordo com os limites de tolerância indicados na norma regulamentadora número 15. Sabendo que nós não trabalhamos só com os limites de tolerância, nós temos que fazer avaliação no ambiente de trabalho, e a gente já tem como evidência a própria atividade, através do seu exercício de trabalho, sendo caracterizada como uma atividade insalubre, né? Então, a gente tem aqui essas 3 situações. Lembrando que, antes de fazer uma vistoria, um laudo de inspeção, nós precisamos saber o que nós vamos avaliar. Lembra? Quantitativamente, porque nós precisamos de valores, e qualitativamente. Tá ok? Então, obrigado e até mais.